Paz seja convosco. Hoje vamos falar de uma cura inesquecível. Eu não gosto de comentar, de falar, trazer a público esse tipo de coisa, porque na verdade não é algo que é feito por nós. Nós apenas somos um instrumento da mão de Deus e Ele opera segundo a sua vontade. Há muitas pessoas que falam que têm dons de cura, dom disso, dom daquilo. Mas, sinceramente, eu posso declarar para vocês, eu não tenho nenhum dom. Porque se eu tivesse alguma coisa, ela seria minha. E aquilo que Deus opera na vida das pessoas, é Deus que opera. Nós somos apenas um instrumento usado por Ele para Ele fazer essas operações. Então Ele opera onde Ele quer, como Ele quer, com quem quiser. Se eu tivesse algum dom de curar pessoas, eu chegava em qualquer pessoa que está doente, e falava, está curado. E a cura viria. Mas as coisas não funcionam dessa maneira. Tudo está na dependência de Deus, da vontade dEle. Se Ele quiser, isso vai acontecer. E ninguém pode impedir. E Ele vai usar quem Ele quiser, onde Ele quiser, como Ele quiser. Mas vou falar para vocês hoje a respeito de uma cura inesquecível. Isso tem muitos anos. Era uma tarde de quarta-feira, final da década de 90, dos anos 90. Nessa época eu visitava o Hospital Regional Universitário de Cascavel, cidade onde eu moro até hoje. Estávamos em casa, nos preparamos para ir fazer essa visita, e aí eu, meus filhos, Jean e Max, e também em nossa casa estava um amigo deles. Eu particularmente não queria que ele nos acompanhasse, mas ele insistia, ele queria ir com a gente ao hospital, nunca tinha ido. E diante da insistência dele, acabei permitindo que ele fosse conosco. Mas instruí ele que quando nós chegássemos lá no hospital, ele ficasse sempre atrás, ou de mim, ou atrás do Marcos, um dos meus filhos. O único intuito, que ele não se expusesse a nada. Não se expusesse a uma seta. Fizemos a nossa visita ao hospital, como toda semana fazia, nas quarta-feiras. No final da tarde, já por volta das 5, já vai pedrada, né? Nós voltávamos para nossas casas e fomos largar ele na casa dele. E quando nós estávamos nos aproximando da casa dele, ele nos pediu que fôssemos orar pelo pai dele. Que o pai estava muito doente. Aí eu falei para ele, olha, nós não podemos orar pelo seu pai. Sua mãe
e seu pai são espíritas. E eles não vão aceitar que a gente vai lá orar para eles. Aí ele respondeu: mas minha mãe é que pediu para que falasse com vocês, que vocês fossem orar por ele. Aí eu falei para ele: olha, vamos fazer o seguinte, na hora que chegar na frente da sua casa, você desce e fala com sua mãe. Se ela quiser que a gente ore realmente, ela nos chama e a gente vai lá orar. Tudo bem, não tem problema nenhum. Mas quando nós chegamos na frente da casa, paramos na casa, a mãe dele já veio correndo para fora. Ela veio ao nosso encontro e pediu que orássemos pelo seu marido. Descemos, né? Eu, o Max, o Jean, meus filhos, e fomos orar pelo senhor X. Vou chamar ele de X, porque eu não tenho autorização da família, não tenho autorização, não pedi também autorização para contar essa história. Enquanto o senhor X se levantava da cama, a sua esposa, ela nos falou, o problema dele, que ele estava muito mal e que não conseguia dar 3 passos. Dava 3 passos seguidos, precisava parar para descansar e já tinha um bom tempo que ele estava nessa situação. Ele já não podia mais trabalhar e os médicos não davam muita esperança. Segundo ela, o corpo dele já estava totalmente tomado por essa enfermidade. Chegou na sala, oramos por ele e o Espírito Santo nos fez saber que essa enfermidade estava sendo curada. Então Deus estava operando na vida do Sr. X. Nessa mesma noite a gente tinha um culto familiar no lar de uma senhora da nossa igreja, por nome Genura. E nós convidamos essa família, né, para ir a esse culto. Ao mesmo tempo ele replicou: como vamos? Nós não temos carro, eu não consigo andar. Então eu falei que isso não seria o problema. O Jean, meu filho, ele morava, para ir para a igreja ele tinha que passar na frente da casa deles. E passaria ali para pegar. Levaria eles na igreja. Que na verdade não era na igreja, era na casa, no culto familiar. Mas prontamente eles aceitaram. E aconteceu mais tarde, né? Durante o culto, novamente orei por ele, pelo Sr. X. E nesse momento foi tomado em profecia e Deus confirmava para o Sr. X a sua cura. Segundo o depoimento dele e da família, na sexta-feira, isso foi na quarta, na sexta-feira, ele levantou cedo, saiu de casa e foi ao médico. Foi ao médico pedir para voltar a trabalhar. E para ir ao médico ele andou cerca de 3 quilômetros a pé. Segundo ele, o médico disse que não. Que o organismo dele estava todo tomado pela enfermidade. O médico estava acompanhando ele. E com os medicamentos que ele estava tomando, ele só iria ter uma alta depois de dois anos, 1 ano e meio, 2 anos.
Segundo o senhor X, ele falou para o médico: eu estou bem, Deus me curou. Aí o médico propôs a ele fazer os exames novamente. Vamos fazer os exames, né? E vamos ver como é que está o seu problema. Ele falou: não, podemos fazer o exame, mas a prova é que eu vim de casa a pé. Eu vim até aqui no seu consultório a pé. Eu não dava 3 passos e agora estou andando 3 quilômetros. E não senti nada, não estou sentindo nada, estou aqui conversando com o senhor. Diante dessa situação, o médico mandou que ele fizesse os exames. Novamente, ele fez. E quando ele levou os exames para o médico simplesmente olhou e falou: não, esses exames não são teus. Aqui nesse exame não tem nada. Esse é exame de uma pessoa normal. Isso não é seu. E propôs fazer novos exames, mas que ele iria acompanhar os exames. O médico iria acompanhar os exames. Novos exames foram feitos e, felizmente, para a glória de Deus, não foi constatado nenhuma enfermidade dele. Deus havia curado realmente ele. Ele voltou a trabalhar. Mas quando ele voltou ao trabalho, depois de um certo tempo, né? A firma já tinha terminado o trabalho naquela região, estavam fazendo um asfalto. E estava despedindo as pessoas, os funcionários, porque não precisava mais dos funcionários, estavam despedindo. E ele era motorista da empresa. E como motorista ele não precisava mais, a firma não precisava mais dele. Quando ele chegou no escritório para receber e assinar a demissão, o encarregado da obra falou com ele e falou que ele se apresentasse em Foz do Iguaçu, porque ele não seria mandado embora porque a empresa estava precisando de um motorista lá em Foz do Iguaçu. Então Deus não apenas curou ele, Deus também não permitiu que ele fosse mandado embora. Então Deus não apenas curou o Sr. X, como também manteve o seu emprego. Por fim, irmãos, essa família se entregou a Cristo Jesus. Foram 4 pessoas que aceitaram a Cristo Jesus e permaneceram e permanecem até hoje, depois de 30 anos, permanecem na igreja. Então, quando Deus quer fazer as coisas, Ele não faz pela metade. Ele faz por completo. Isso eu digo a vocês, a Ele e somente a Ele, toda a honra e toda a glória. Amém.